A minha oração é que nós possamos estar conectando essas verdades bíblicas de uma maneira que assuma uma relevância nova para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Quando eu compartilhei aqui sobre isso, eu fiquei muito alegre de que algumas pessoas me procuraram depois e falaram: Marcos, puxa vida, queria te contar qual foi meu plano nobre hoje. Eu acordei hoje, eu escrevi lá, meu plano nobre hoje vai ser assim, assim, assado. E é bom, isso traz uma alegria muito grande para quando a gente está compartilhando alguma coisa, a gente vê que tem alguém escutando, né, que não vai ficar só ali no entendimento mental daquilo lá, mas a gente vai transformar aquilo lá em ação. Porque o reino de Deus funciona assim. O reino de Deus não é um reino de palavras, não é verdade? Para escutar palavras, a gente vai para a escola, para a universidade, você vai escutar seminários, mas o reino de Deus, ele é o reino daquele que veio, e ele se fez carne. É o verbo que se fez carne, a palavra que se encarnou e se tornou pessoa para que fosse ação. E não apenas planos, não apenas ideias, não apenas sonhos, mas fosse concreto, fosse transformador, revelador, fosse profundo, fosse palpável, tangível, alcançável, e pudesse ser assim poderoso para transformar a minha vida e a sua. Esse é o reino do Deus vivo, um reino que não é apenas de ideias, mas é um reino de realidades que são transformadoras. E esse versículo, embora seja tão curtinho, ele abre um universo de revelação para a gente, porque ele diz assim que o homem nobre, ele primeiro ele planeja. E sabe, quando eu conhecia Jesus, já tem alguns anos atrás, né, a gente era adolescente ainda, mas quando eu conhecia Jesus, eu criei essa ideia na minha cabeça, não sei de onde que saiu, que a vida com Deus é só a gente ir levando e deixando as coisas irem acontecer, e Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, então não tem que me preocupar com nada, vai dar tudo certo. Bom, e é verdade, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus cuida de tudo, e todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas, quando nós amadurecemos, nós começamos a entender que nós olhamos para a vida de Jesus, começamos a entender que o verbo encarnado, ele é verbo porque ele é ação, ele acontece. E que a vida com Deus não é uma vida simplesmente para a gente ir levando e para ir vendo o que vai acontecer. Mas é uma vida onde nós descobrimos o privilégio da gente sonhar, planejar, projetar, desejar e criar um passo a passo para aquilo lá aconteça. Você vê, quando nós lemos sobre Paulo no Novo Testamento, ele diz assim: eu tenho uma ambição, eu tenho um projeto para a minha vida, eu tenho um sonho que não é apenas um sonho, ele é um plano, na verdade. Eu quero evangelizar todo mundo conhecido, eu quero que toda essa região aqui conheça do amor de Deus revelado em Jesus. Nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus conversando com seus irmãos começam a caçoar dele e falar assim: e aí, ô mestre, por que você não vai para Jerusalém, está na época dos festivais lá, você vai ficar aí todo famosão e tal, ó, época boa para ir para lá. E Jesus fala assim, Jesus sabia que eles estavam caçoando, ele diz assim: para vocês, qualquer tempo é tempo, mas para mim o meu tempo ainda não é chegado. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, para você que vive assim ao léu, o que ia acontecer em qualquer tempo está de bom tamanho. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu vim aqui para cumprir um projeto do Pai. E, portanto, há um tempo certo para cada coisa. Entende isso? Um senso de planejamento, de ordem, de não viver simplesmente ao acaso, mas ser instrumento de fatos acontecendo, de realidades sendo transformadas, de algo sendo executado. Então, esse é o primeiro passo. O homem nobre, ele planeja coisas nobres. Meu desejo, minha oração, e foi isso que nós compartilhamos aqui da última vez, é que a sua vida seja uma vida cheia de planos nobres. Não seja apenas uma vida sem direção, mas uma vida onde você sonha, não apenas sonha, você projeta, planeja, imagina, vai, procura recursos para que aquilo lá aconteça. Mas aí diz que pelos seus feitos nobres, ou seja, pela sua execução, que também é nobre, ele permanece firme. E há um segredo aqui para a nossa vida, porque todos nós queremos ter firmeza na vida, não queremos? Nós queremos ter uma certa estabilidade, nós queremos assim ser
inabaláveis, não é verdade? Quem gostaria aqui de ter uma fé inabalável? Amém? Eu quero ter uma fé inabalável. Então, esse versículo está falando para a gente que o segredo de nós termos uma vida que é firmada em algo que é inabalável é não apenas nós termos uma teoria a respeito do reino de Deus e de termos planos que são nobres e alinhados com o reino de Deus, mas o segredo é que nós tenhamos também uma execução, feitos que são nobres, entende? Tiago fala que aquele que escuta, mas não age em cima daquela revelação, é igual a um homem que se chega diante do espelho, alguém que se chega diante do espelho, e ele vê a sua imagem, mas a hora que ele sai da frente do espelho, ele não lembra mais aquilo que ele viu. Ele não lembra mais quem ele é, a sua própria identidade. Entende isso? Então, a nossa vida em Cristo Jesus, ela é uma vida não apenas de contemplação, mas a nossa contemplação, a nossa adoração, ela tem que nos levar para coisas que são palpáveis, para coisas que são visíveis, mensuráveis, para ações concretas, ações nobres. E assim nós permanecemos firmes. O segredo de você ter a sua fé firmada em Cristo Jesus não é você fazer outro curso teológico, não é você escutar outro seminário ou participar de mais um culto abençoado. O segredo é você ter uma vida que planeja e executa aquilo que é nobre. Mas, quantos de vocês, e eu vou me incluir nessa pergunta, já participou de uma mensagem onde você ficou muito alegre e falou assim, olha, agora a coisa vai. Agora minha vida assim vai dar uma virada aqui. Eu participei desse retiro e passei o final de semana lá e muita revelação, presente de Deus, e agora a coisa vira. E daí vem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e a vida da gente tem uma tendência, uma inércia de voltar para o mesmo lugar que estava antes. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Quantos acampamentos a gente já participou, quantos cursos disso, daquilo, e mais seminários e cultos abençoados. Por que é que tem essa dificuldade da gente executar, da gente não apenas fazer planos nobres, mas da gente ter feitos nobres, execuções que são nobres também, porque eles são realmente o que dão continuidade na nossa fé. Por que será que é tão difícil? Sabe por quê? Porque isso é um problema crônico da humanidade. O objetivo dessa mensagem é a gente conversar um pouquinho mais profundamente sobre essa questão. E eu prometo para vocês que, antes do final da mensagem, nós vamos falar sobre o que a palavra de Deus nos dá como a solução maravilhosa. Nós já temos a solução. Mas vamos lá, você sabia que isso é um problema nas empresas também, sabia? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e descobriram que menos que 50% daquilo que é discutido em reuniões se torna em ação. Decisões tomadas, falando assim, olha, próximo trimestre nós vamos fazer isso, bater essa meta, tal. Menos que 50% vira ação. Fica só no plano. Você sabia que tem nutricionista obeso? Sabia? Endócrino obeso? Ou que não faz exercício? Você sabia que tem conselheiro matrimonial que está no 5º casamento? Sabia? Você sabia que tem conselheiro financeiro que está quebrado? Sabe por quê? Porque uma coisa é a gente saber uma teoria, e outra coisa é a gente colocar aquilo lá na prática, na nossa vida. Não é verdade? Eu vou confessar para vocês que eu tenho essa dificuldade. Eu não acho fácil transformar teoria em prática, planos em execução, em feitos. Mesmo que sejam planos nobres que me inspiram, mas na hora da execução é difícil. Então, eu queria te convidar agora para você... essa mensagem nós vamos conduzir ela de uma maneira um pouquinho diferente. Para tentar quebrar também nosso vício de ser escutante de palavra. Né? Então,
Eu queria pedir que o grupo de louvor ajudasse aqui agora, mas eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre isso. O que na sua vida que está planejado e que você está postergando e nunca realiza? O que é? O que está pegando? O que na sua vida que você até sonha, mas você nunca transformou em plano, projeto, em dia? Até tal dia eu quero ter feito isso, e depois até tal dia eu quero ter feito aquilo, em ação, em um projeto que te leve à ação. O que é na sua vida que está estacionado, enferrujando, mas é nobre, entende? Deus colocou coisas nobres no seu coração, eu tenho certeza absoluta. Deus não chama ninguém para deixar a gente sentado numa cadeira 2 vezes por semana, 1 vez por semana, escutando um sermão e depois ir embora para casa assistir o resto do Fantástico. Não foi para isso que Deus enviou o seu Filho para ser sacrificado na cruz por mim e por você. Não foi só para isso. Então me conta aí, não para mim, conta para o Senhor hoje. O que é que está pegando? Por que a coisa não anda? Por que seu projeto com a sua família nunca acontece? Por que aquela decisão que você já tomou de dar uma reviravolta no seu casamento e mudar sua atitude, por que isso até hoje não aconteceu? Por que seu relacionamento familiar ainda não teve a bênção daquela decisão que você tomou, mas que ficou só na decisão, nunca virou ação? Por que as decisões financeiras que você fez, de gastar menos, ter uma poupançazinha, ser uma pessoa que administra melhor suas finanças, por que isso só ficou no desejo e nunca aconteceu? Vamos ficar de pé? Queria te convidar a deixar o Espírito de Deus, não o Marcos. O Marcos, ele tem as mesmas lutas que você, mas o Espírito de Deus, ele vai lá dentro, lá na nossa intimidade, lá no fundo do nosso coração, e ele vai trazendo gentilmente para a superfície da nossa percepção, ele vai trazendo aquilo que estava lá esquecido, ele traz à tona para que possa ser tocado, para que ele toque as águas e então as coisas aconteçam. Eu quero te convidar então para gastar 2 minutos orando nesse momento, colocando diante de Deus: Pai, aquela vez que eu queria tanto que minha casa mudasse, eu quero te contar que eu tenho esse desejo ainda no meu coração. Reaviva isso na minha vida, Senhor. Pai, meu trabalho que eu anseio tanto de que essa situação possa ser mudada, transformada. Eu não sei como, mas eu sei, Pai, que eu quero que isso seja não apenas um desejo, mas seja uma ação na minha vida, seja algo concreto, real. Traz aquilo que está lá no fundo do seu coração, que não virou plano ainda, ou talvez virou plano, mas não virou ação ainda. Confessa diante de Deus, fala para Ele da sua dificuldade, conta para Ele de quantas vezes Ele sabe, quantas vezes você tentou e não saiu da tentativa. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor sabe de cada um de nós, indistintamente, cada um de nós, o Senhor sabe aonde dói, aonde há desesperança, aonde há uma desistência por não crer que ainda é possível. Mas, Pai, o Senhor é o Deus que transforma a crucificação em ressurreição. E nós pedimos que nesse momento, Pai, haja um milagre de ressurreição acontecendo. Nesses cantinhos das nossas vidas que estão esquecidos.
nesses projetos não acabados, nesses sonhos que nunca viraram realmente planos, nas execuções que não duraram mais que alguns dias ou talvez algumas semanas e foram abandonadas. Reavive em nós, Senhor, reavive em mim aquilo que está esquecido. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Pode se sentar. Amém. Tiago, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem de mente dividida é instável em tudo que faz. O homem de mente dividida é instável em tudo que faz. Planos nobres, execução nobre, nos leva a firmeza, estabilidade, segurança. Uma mente dividida nos leva à instabilidade. Teve um pesquisador judeu-americano chamado Daniel Kahneman. Ele passou mais de 20 anos tentando responder a seguinte pergunta, fazendo pesquisas. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós escolhemos, muitas vezes, não aquilo que a nossa lógica entende, mas aquilo que uma outra força escolhe? Ele apresentou o seu trabalho no meio científico, ele ganhou um prêmio Nobel por conta disso, ele escreveu um livro que resume esses mais de 20 anos de pesquisa. O livro se chama, já tem em português, se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Vale a pena você ler esse livro, ganhador de prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel por causa desse trabalho. E ele diz o seguinte, ele diz que nós temos dois sistemas de pensamento funcionando na nossa cabeça. Um que é intuitivo, emocional, inconsciente, muito rápido, e só consegue enxergar o presente. É o nosso subconsciente. Mas existe um outro sistema que ele é mais lento, porque ele pondera todas as coisas. Ele enxerga não apenas o presente, mas ele lembra do passado e pode, então, avaliar consequências no futuro. Esse sistema, ele é consciente, extremamente lógico, e é ele que nos leva a fazer ponderações sobre situações. Ele chamou esse sistema de sistema 1, para aquele mais intuitivo, e sistema 2, para esse mais lógico. E ele descobriu que existe uma série de inconsistências entre os dois, de conflitos entre os dois. Então, eu quero te dizer, eu quero te dar uma má notícia aqui hoje à noite. Eu vou começar com uma má notícia. A má notícia é que eu e você, nós nascemos com uma mente dividida. Entende isso? Nós temos dois sistemas de pensar que são conflitantes, eles são divididos. Quem aqui já aconteceu de você, teve uma discussão com alguém, daí mais tarde você falou assim, nossa, para que eu fui falar aquilo? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo várias vezes. Alguém aqui é casado? Já aconteceu numa argumentação assim, você fala assim, puxa, por que eu não fiquei calado? Por que eu fui abrir a boca? Já aconteceu com você também? É só eu? Você também? Ah, bom. É a mente dividida, são esses dois sistemas funcionando. Nos cursos que a gente dá, a gente costuma falar que a gente tem um chimpanzézinho, que é esse animalzinho aí, essa parte intuitiva do nosso cérebro, que não pensa em consequência, e a gente tem o Einstein, que é o sábio, aquele que
entende como que as coisas funcionam. Quem fala isso daí não é o Einstein, é o chimpanzézinho, entende isso? Quem fala aquela coisa que não devia na hora que não devia, é a sua parte, é o sistema 1, que o Daniel Kahneman chama de sistema 1, é a parte intuitiva. Mas, graças a Deus, o que nos faz humanos é que Deus nos deu essa outra parte de nós, que pondera, que avalia, que entende, que discerne, que planeja, que executa. Mas esse sistema está aí, é uma forma, eles são conflitantes. E esses dois sistemas conflitantes, eles são influenciados principalmente por 3 coisas. Mentira, é 4. Mas eu vou deixar a quarta para o final, porque é a mais importante. As 3 coisas, primeiro, é o seu código genético, é o seu DNA. Ou seja, você já notou que às vezes você se pega fazendo coisas igual seu pai fazia, seu tio fazia, ou faz, seu avô. Já aconteceu com você também? De você pensar, puxa vida. Ou então alguém na sua família, você vê e fala assim, nossa, é igual o tio Carlos, ou tio fulano. Então, nosso DNA influencia, sim, nas nossas preferências e tendências. Então, D de DNA. Mas tem também a sua configuração emocional, é o macaquinho interno aí. É aquela parte de você que é extremamente emocional e não mede consequências. Ele é uma grande influência na sua vida também. Mas terceiro, existe a influência das pessoas à nossa volta. Sabia disso? Nós somos tremendamente influenciados, mesmo quando a gente acha que não, existe uma grande influência do nosso meio. É verdade. A palavra de Deus diz isso. Que nós somos influenciados, nós somos aquecidos, nós somos educados uns pelos outros. Então, eu queria formar um acrônimozinho com essas 3 palavras, D de DNA, E de emocional e P de pessoa, DEP, é o departamento do seu comportamento. Essas 3 coisas influenciam a sua pessoa. E como você tem um sistema que está em conflito aí, esses 2 sistemas em conflitos, a gente vive essa confusão mental, emocional, a nossa vida, é por isso que a gente planeja e não consegue executar, por causa dessa mente repartida que nós temos. Porque na hora que eu estou aqui e o meu racional, que é ligado à eternidade de Deus, está recebendo revelação, você fala assim, eu vou fazer isso. Mas daí na segunda de manhã, o seu emocional está lá querendo te conduzir para outro lugar. Antes que você continue me olhando assim, meio de rabo de olho, meio torto, e falando assim, sei não, acho que o Marcos está misturando uns negócios aqui, não estou gostando muito desse negócio. Então, quero te contar que antes do Daniel Kahneman ganhar prêmio Nobel de Economia, por causa do que ele descobriu, Paulo escreveu isso na Bíblia. Estava na Bíblia, é que ninguém notou. Mas Paulo falava assim, olha, tem um conflito dentro de mim. Romanos capítulo 7, tem um conflito dentro de mim. Tem duas pessoas dentro de mim. Uma quer seguir a lei de Deus, a outra quer fazer exatamente o contrário. Ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entende? Esse conflito, ele não é uma invenção de cientistas modernos. Não, isso daí é algo que está lá explícito na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 7, e outras partes da Bíblia, muito claro, está dentro de você. É um conflito. E aí? E aí é que as nossas decisões, elas são abortadas. Aquilo que nós queremos realizar acaba sendo sabotado. Aquilo que nós sonhamos nunca vira plano, aquilo que nós planejamos nunca vira execução. E as nossas execuções, quando começam, muitas vezes, elas são interrompidas no meio do caminho. Porque essa mente dividida precisa ser curada. Então vamos lá. Eu queria te perguntar uma coisa. O que é que você gostaria que deixasse de ser sabotado na sua vida? O que tem sido um atrapalho no seu dia a dia? Talvez é o seu temperamento,
Talvez você se vê constantemente ou regularmente agindo ou reagindo de uma maneira que você sabe que é desalinhado com o reino de Deus. É aquela situação que você fala assim, não devia ter falado assim, não devia ter agido assim. Talvez é uma confusão emocional que você passa, um conflito emocional que você não sabe de onde que vem, e você não sabe como que pode ser resolvido. Talvez você aceitou Jesus na sua vida, mas até hoje você carrega um senso de culpa pelo seu passado, algo não resolvido ainda nas suas emoções. Ou talvez são pequenas coisas no seu dia a dia que, talvez pequenos hábitos que você gostaria de ver transformado, mudado, mas parece que você nunca consegue fazer isso daí acontecer. Então eu quero te convidar nesse momento para você trazer isso diante de Deus também. Sabe por quê? Nós estamos caminhando para um final aqui agora. Mas eu não gostaria que você chegasse nesse final de mãos vazias. Então nós já gastamos um tempinho orando. Você já tem uma listinha aí no seu coração. Mas vamos continuar escrevendo essa lista. Porque até o final dessa mensagem, até o final desse culto, eu tenho certeza que Deus vai tocar algumas áreas da sua vida, onde você vai ter respostas que você vem buscando já há algum tempo. Amém? Vamos ficar de pé então novamente. Então, não interessa se é sistema 1, sistema 2, macaquinho, Einstein, não interessa. O que interessa é que o nosso afastamento de Deus, ele trouxe uma partição, uma repartição do nosso entendimento, que é terrível, mas tem cura. Mas eu quero te convidar a colocar diante de Deus, nesse momento, quais são os conflitos que têm atrapalhado a sua vida? O que é que tem sido, que tem te incomodado todos os dias? Você já acorda e logo aquilo lá já vem à sua memória e te atrapalha. Quais são aquelas pequenas coisas que, por mais insignificantes que elas possam parecer, você sabe que na verdade elas estão totalmente desalinhadas com aquilo que é bom para você e para a sua vida? Traz isso diante do Pai agora. Sabe por quê? Não há nada pequeno demais na nossa vida que não seja digno de ser tocado, curado pelo nosso grande Senhor, pelo nosso Salvador amado Jesus. Vamos orar então. Faz a sua listinha mental aí agora. Nós não vamos chegar no final desse culto com as mãos vazias. Então faz a sua lista agora aí diante de Deus. Pai, toca nessa área na minha vida, e nessa. Pai, tem pequenas coisas na minha vida, que parecem pequenas, mas têm doído tanto, têm me atrapalhado tanto. Toca nisso, Senhor. Está aqui, Senhor, minha lista diante do Senhor, para que haja cura, para que haja transformação, para que haja novidade, Senhor, segundo os teus valores. Amém. 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 Pode se assentar. Agora, eu quero ver se vocês estavam prestando atenção. Vamos ver. Agora é a prova. Então, 3 coisas, eu falei, eu vou montar um acrônimozinho aqui para a gente não esquecer, né? 3 coisas que são nosso departamento de comportamento, de decisões. Primeiro, lembra, departamento, departamento, D de DNA, nossa genética, influencia. Depois de DNA vem E
de... você esqueceu. Emocional. Gente, o nosso emocional é muito forte. Tem um cara chamado Dan Chip, ele escreveu um livro sobre isso, onde ele compara o nosso emocional como se fosse um elefante, e o nosso racional como se fosse um condutorzinho, aquele indiãozinho magrinho ali em cima do elefante. Ele é o condutor, o nosso racional é o condutor. Mas, meu amigo, quando o emocional decide pegar uma reta, é difícil, é difícil. Alguém aqui já fez regime? Eu fui no médico uma vez e ele falou assim, Marcos, ou você muda ou você morre. Falei assim, moleza, vou mudar. Mudei umas 30 vezes, né? Mudava, desmudava, mudava, desmudava. É difícil demais esse negócio, não comer aquilo que a gente gosta. Fala a verdade. Se você achar fácil, conta pra gente o segredo. É difícil, né? Então, vou te contar um segredo. Sabe quem que é que cria essa dificuldade toda para você fazer regime? É o seu emocional. É a nossa parte intuitiva, inconsciente. E por último, tem o P de pessoas. Você já viu quando você começa a bocejar e as pessoas em volta começam a bocejar também? Então eu vou te contar um negócio. Tem um negóciozinho dentro da sua cabeça, chama neurônio espelho. Deus deu esse neurônio para a gente, esse tipo de neurônio, que na verdade são bilhões de neurônios espelhos que a gente tem. Mas Deus deu isso para a gente poder ter empatia um com o outro, a gente saber o que o outro está sentindo, a gente poder chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, por exemplo, você já viu em comédia na televisão, que eles põem gente rindo lá, eles chamam de risada eletrônica. Sabe para quê? Porque fica mais engraçado. Você ri também. Por quê? Você escuta aquilo lá, os neurônios, os pelos começam a te fazer sentir cosca também, achar engraçado aquilo lá, né? Então, DNA, emoções e pessoas. Mas eu falei que era 4, não era 3. E que a última era mais importante. E está na Bíblia. Lógico que está na Bíblia. João 1, versículo 12. Você sabe de cor, provavelmente, mas eu quero ler. João 1. Aliás, eu vou ler um pouquinho mais do que apenas João 1, 12. Eu vou ler Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Diz assim, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, ele está falando do verbo vivo que desceu dos céus e veio até nós e se tornou carne. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural. Eles não estão escravos do seu DNA, da sua genética. A sua genética não é mais o determinante para as suas vidas. Entende isso? Não é mais o seu DNA. Nem pela vontade da carne. Toda vez que você lê carne na Bíblia, é o sistema 1, é o chimpanzézinho, são as emoções, é a parte intuitiva, é a parte que não conhece passado e nem futuro, só o presente, que é o prazer imediato e quer evitar a dor desse momento, só isso. Então, você está ficando assim, animado, porque eu estou. Então, presta atenção. Aqueles que o receberam não estão mais debaixo da tirania das suas emoções, da escravidão de fazer apenas aquilo que é bom no momento, daquilo que me dá essa satisfação momentânea, ou que me evita uma dor momentânea. Porque eles não nasceram
da vontade da carne. Entende isso? Nem pela vontade de algum homem. Fala a verdade. A palavra de Deus é magnífica. É magnífica. É magnífica. Aquilo que hoje os cientistas se debatem para entender, já está tudo lá. Está escondido, está guardado, para que a gente possa cavar e descobrir, encontrar ouro, diamante e todo tipo de pedras preciosas, todo tipo de tesouro. Significa que as pessoas não precisam ser a opressão que elas sempre foram na minha vida. Que a minha vida não precisa ser em função de ser aceito, de ser apreciado, de ser querido, de saber que você gosta de mim. Significa que eu não preciso mais. Existe agora uma natureza nova em mim que diz que eu não preciso mais me deprimir toda vez que você mostra que você não gosta de estar junto comigo, ou que você não vai com a minha cara, ou cada vez que eu lembro do fora que eu dei. 10 anos atrás, quando eu falei uma coisa que não devia e fiquei morrendo de vergonha, tudo isso não é mais dono da minha vida, não determina mais. O DEP, lá, DNA, emoções, pessoas, não é mais o que domina sobre a sua vida. Existe um poder maior, existe algo que é muito mais poderoso sobre a sua vida. A todos aqueles que o receberam, lhes deu a capacidade, o poder transformador de serem chamados, serem feitos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então nós somos livres. E Paulo, em Romanos 7, eu quero ler agora, porque eu mencionei, mas agora a gente vai ler. Romanos 7. Paulo não ganhou o prêmio Nobel escrevendo isso daqui, mas devia ter ganhado. Ele diz assim, em Romanos 7, a partir do versículo 21. Assim, eu encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu coração, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E daí ele conclui dizendo, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Que maneira maravilhosa de contar da nossa mente partida, do nosso sistema 1 e sistema 2. Mas daí ele conta para a gente, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, embora exista ainda dentro de mim esse conflito, que a minha carne ainda tem esses dois sistemas operando dentro de mim, mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque agora, na minha mente, no meu entendimento, no meu espírito, eu me sujeito à lei de Deus, eu me sujeito ao reino de Deus. E daí, em Gálatas, ele escreve, andem no Espírito de Jesus, e vocês jamais vão satisfazer o sistema 1 de vocês, o chimpanzé, a carne de vocês. Entende isso? A solução nos foi dada antes que a gente mesmo soubesse que a gente tinha esse problema, que o problema estava lá. Então, nós vamos terminar aqui. Mas eu quero terminar com uma história que eu vivi junto com o Lazinho e com a Flávia. A gente estava na Escócia, nós éramos missionários na Escócia naquela época.
E a Flávia, vocês sabem, ela tem um dom maravilhoso na área artística. E ela montou para poder levar com a turma, foi, se não me engano, a primeira turma que foi fazer uma tour na Europa de evangelismo e assim por diante. Nós recebemos eles lá, naquela época a gente morava em Edimburgo, mas a gente foi para uma cidade chamada Stirling. Stirling é onde aconteceu, lembra do Coração Valente, Mel Gibson, né? Quem tem idade aí para lembrar do filme já deve ter uns 15 anos, sei lá, ou mais. É a cidade onde aquela história do Coração Valente, aquela batalha que mostra no filme, realmente aconteceu. E foi lá que a Flávia e todo o time, eles apresentaram uma performance, um teatro, do Filho Pródigo, que eu nunca vi nada igual. E eu me emocionei várias e várias vezes, só contando como que isso aconteceu. Mas o que mais me emocionou nessa peça foi que quando o filho pródigo, aquele que gastou tudo que o pai tinha dado a ele, com festas e orgias e assim por diante, quando ele volta para casa, você sabe da história, ele volta cheirando porco, ele estava querendo comer a comida que os porcos comiam, era o estado dele. Então ele chegou lá fedorento, maltrapilho, sujo, imundo, e ele chega, e você lembra o que aconteceu? O pai falou assim para os seus servos: rápido, tragam a melhor roupa, tragam um manto, porque esse meu filho estava perdido, mas foi achado. Então, nessa encenação, a Flávia era o filho perdido. E ela entra assim, toda se arrastando, e ela vestida de saco, realmente, toda suja. E daí o servo traz o manto real, um manto nobre. E o pai vai e tira aqueles trapos fedorentos e coloca o seu manto sobre ela. Naquele momento, eu me derreti em lágrimas, porque eu olhava para aquela cena e entendia que era eu, era a minha vida, entende? Que eu sou aquele filho que voltou para casa naquela situação, mas foi colocado sobre a minha vida um manto nobre, nobre, nobre. Então, eu quero te contar que ninguém faz plano nobre, e muito menos ninguém executa nada que seja nobre, se não for nobre, entende? Não é uma questão de força de vontade, não é uma questão de você ter as ferramentas certas, o planejamento certo, e a determinação correta, e você falar, dessa vez vai, não. Para fazer planos nobres, e para ter feitos nobres e assim permanecer firme, você precisa ser nobre. Mas João 1,12 é a revelação de que Deus olhou para você e resolveu te fazer nobre. Entende isso? As boas novas do reino de Deus é que o maltrapilho virou nobre. O reino de Deus é o reino dos mendigos que foram convidados para o grande banquete no castelo do rei, na sala do rei, e se sentaram à mesa do rei, e foram feitos filhos do rei dos reis, o nobre, o grande nobre. E assim, entendendo isso, entendendo que existe nobreza na sua vida, entende isso? Entende que existe uma nobreza que vem, não pelos seus bens pessoais, que não vem pela sua ascendência, não vem de vontade de carne, não vem de DNA, não vem de vontade humana, não vem de coisa alguma, vem
da eternidade. Vem do coração do Pai para você. Entende isso? Há uma nobreza na sua vida, uma nobreza que não pode ser desperdiçada. É uma nobreza para que você faça planos nobres e tenha feitos nobres, obras nobres. E assim você permanece firme. A sua vida é firme. Amém? Então vamos ficar de pé agora. E agora sim. Mais uma historinha, de pé mesmo ainda. A Rita, sabe a Rita, casada com Silas? Eles lideram a igreja lá no bairro Aparecida. A Rita, naquela noite, uma noite, não, que noite, nem contei que noite, mano. A gente fez um acampamento com jovens, porque nós éramos jovens também, né, César? E lá no acampamento aqui do Sol da Terra, a gente fez. E Deus, assim, derramou da sua presença de maneira maravilhosa. E a Rita, ela estava assim, ela descobrindo a sua fé em Cristo Jesus. Ela começou a falar para todo mundo, gente, olha o que eu ganhei. Olha o que Deus me deu. Ela apontava assim, e a gente ficava assim, né? Que isso, Rita? Não tinha nada. Mas ela falava assim, Deus me deu uma joia que está aqui pendurada no meu pescoço. É uma joia real que Ele me deu. Para o filho pródigo, o pai falou assim, traz o meu anel, o anel da filiação, põe no dedo do meu filho que estava perdido. Para Rita, ele resolveu dar a revelação de uma joia pendurada no seu pescoço. Eu nunca esqueci disso. Porque, sabe, muitas coisas os nossos olhos não veem, os nossos olhos naturais, mas elas existem nas regiões celestiais. Então, eu quero te convidar a abrir seus olhos hoje à noite para enxergar a realeza, a nobreza que foi colocada sobre a sua vida. As joias reais, o anel de filiação que o Pai colocou no seu dedo, o manto de nobreza. Sabe aquela vergonha do passado? Não é nada mais. Sabe aquela coisa que você guarda lá no cantinho das suas emoções? Um manto cobre tudo isso. Sabe aquela coisa assim, aquele sentimento de que você não pertence, que você não é adequado, que você é uma fraude, que você, um dia as pessoas vão descobrir quem eu realmente sou, e você está sempre ali com medo das pessoas descobrirem o que acontece no seu mundo interior. Sabe aquilo lá? O manto cobre isso, o manto cobre. É um manto nobre, real. E quando a nossa vida é coberta assim pela realeza de Jesus, então a gente entende, entra um ar novo dentro dos nossos pulmões, e nós entendemos então que é uma nobreza que precisa ser exteriorizada, que precisa virar projetos nobres, e precisa virar ações nobres também, entende? Vamos orar então? Eu quero te convidar a trazer a sua lista, essa lista que você fez na primeira, na segunda, na terceira vez que nós oramos. Traz essa lista diante de Deus agora, e deixa o manto que é colocado em volta dos seus ombros, deixa o anel de filiação que está no seu dedo, deixa isso daí derreter, tudo isso que ficou para trás, para que você daqui para frente, você entenda que você foi feito o Filho do Deus vivo para planos nobres, para feitos nobres, e assim permanecer firme. Amém. Vamos orar. Queria pedir que você orasse, antes de nós orarmos juntos. Ore você agora, você e Deus. Recebe dele, fala, Pai, obrigado. Obrigado por esse manto. Obrigado por esse anel. Obrigado pela nobreza que o Senhor revestiu a minha vida com ela. Obrigado porque eu fui feito nobre. Obrigado, Pai, porque eu posso agora ter sonhos nobres, planos nobres, feitos nobres, porque o Senhor me fez alguém que é nobre. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E Pai, eu entrego ao Senhor a minha lista agora.
para que a tua nobreza esconda, enterre tudo aquilo que fica para trás, e para que a única coisa que fique visível agora, Senhor, seja a tua nobreza em mim, e nada mais, Senhor. E nada mais, e nada mais, e nada mais. Amém, Pai. Amém.